Fala, Micada! Vamos dar continuidade às deduções das equações para os períodos nas séries uniformes. Na aula passada, nós deduzimos essa equação aqui. E hoje nós vamos deduzir essas três restantes. Vamos fazer essa aqui como sendo a 10, essa como sendo a 11 e essa aqui sendo a 12ª. Lembrando que essas equações são apenas variações das equações principais. Elas são equivalentes a essas equações aqui, com o diferencial de terem a variável de interesse já isolada. Ou seja, nós vamos utilizar essas equações dos períodos quando nos depararmos com questões em que pede para calcular o período. É bem mais fácil utilizar uma equação em que eu já tenho a minha variável de interesse isolada do que utilizar, por exemplo, essa e ter que ficar fazendo as manipulações. Sem mais delongas, vamos para a primeira equação de hoje. Mas antes, só mais um aviso. Se você não viu o vídeo passado, volta lá e revê na playlist, porque muitas das técnicas que nós utilizamos para deduzir a equação anterior, nós também vamos utilizar para a dedução dessas equações a seguir. Vamos lá então, equação número 10. A equação para o período da série antecipada, no caso que envolve o valor futuro. Nós vamos partir da equação do valor futuro da série antecipada, que é essa daí que vocês estão vendo. O nosso objetivo é isolar essa variável aqui. Ou seja, a gente vai jogar todas as outras variáveis para o lado esquerdo da equação. Esse termo, PMT vezes 1 mais I, que está aqui multiplicando essa parte do colchetes, e joguei para o outro lado da igualdade, dividindo o valor futuro. Então, eu obtive essa expressão. Em seguida, eu peguei esse I aqui, que está dividindo a parte do numerador, e joguei para o outro lado, multiplicando no lado esquerdo. Depois, eu joguei esse menos 1 para o outro lado, somando, e ficou mais 1 lá no lado esquerdo. Me restou, então, do lado direito, essa expressão, 1 mais I elevado a N. O que eu fiz, então? Note que esse I aqui, ele pode ser tratado como se fosse uma fração, em que o denominador é 1. E o que eu faço na multiplicação de frações? Eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Então, ficou VF vezes I e PMT vezes 1 mais I vezes 1, que deu ele mesmo. O mais 1 eu mantive. Do outro lado, também permaneceu 1 mais I elevado a N. Aqui nessa parte, eu só fiz trocar de lado essas duas expressões, porque eu vou isolar o N e eu quero ele do lado esquerdo. Para poder isolar essa variável N, eu vou ter que jogar o 1 mais I para o outro lado. Mas como? Eu vou recorrer a uma propriedade dos logaritmos. Lembre-se que o log de um número elevado a determinado expoente, seja esse log em qual base for, vou chamar aqui base A, seja 1, 2, 3, número de Euler, tanto faz, essa expressão é a mesma coisa que o expoente vezes o log do número na base A. Então, isso aqui é uma igualdade, é uma propriedade dos logaritmos, que eu vou utilizar para fazer o seguinte. Observe que eu tenho 1 mais I elevado a N. Isso aqui é a mesma coisa que o expoente, que é N, vezes o logaritmo de 1 mais I. Então, eu fiz a substituição na expressão aqui. Isso vai nos permitir fazer o seguinte. Eu vou deixar esse N do lado esquerdo da equação e vou pegar essa parte do termo, que está multiplicando o N, e jogar para o outro lado da equação, dividindo toda essa expressão. E eu vou chegar nessa equação final aqui. Agora vamos utilizar essa equação em um exemplo. Vamos separar as informações que o enunciado nos dá. Colocando esses valores na equação, que a gente acabou de deduzir, nós vamos chegar a um total de 120 meses. Então, aqui eu só fiz substituir cada variável pelo seu valor respectivo e depois realizei os cálculos conforme a sua ordem específica. Então, o que está no parênteses eu faço primeiro, depois pego o resultado do parênteses, multiplico pelo que está fora, faço a multiplicação em cima no numerador, depois pego todo o termo do numerador e divido por todo o resultado aqui abaixo do denominador, depois eu somo 1 e depois eu tiro o logaritmo do resultado disso aqui.
E assim vou fazendo até chegar no resultado final. Eu acredito que eu não tenha falado na aula passada, mas para tirar o logaritmo de um número é muito simples na calculadora. Se você tiver uma calculadora científica, você vai se deparar com dois botões. Um do logaritmo neperiano, ln, e outra com log, que geralmente esse aqui, o log é na base 10. Como a gente está usando o logaritmo neperiano, eu vou apertar a tecla em que ele aparece. Depois de apertar essa tecla, basta colocar o número para o qual eu quero tirar o logaritmo. Vamos supor que eu quisesse tirar o logaritmo de 25. Então, eu apertaria a tecla ln, depois apertaria o número 25 na calculadora, e aí daria um igual. Assim, eu chegaria no resultado do logaritmo de 25. Da mesma forma, eu vou fazer aqui nessa expressão. Eu tenho logaritmo no numerador e logaritmo no denominador. Quando eu tirar os respectivos logaritmos, eu divido um pelo outro, e aí eu chego em 120 meses. Eu pretendo ainda fazer uma aula específica para a utilização dos comandos na calculadora. Bom, então nós fizemos aí a dedução da equação de número 10. Vamos para a próxima. Agora nós faremos a dedução da equação para o período da série postecipada, no caso que envolve o valor presente. A equação de número 11. Essa é um pouquinho mais extensa, mas faremos novamente o passo a passo e aí vocês vão entender como que a gente chega naquele resultado final. Nós vamos partir dessa equação principal aqui. E para facilitar os nossos cálculos, nós vamos utilizar uma técnica que aprendemos no vídeo passado, que é a da variável auxiliar. Nós vamos substituir um termo nessa equação principal aqui por uma variável, que eu vou chamar de x. Então, 1 mais i elevado a n vai ser igual a x. E eu vou substituir esse termo por x na equação principal. Por que isso? Porque utilizando esse recurso, os nossos cálculos vão ser mais fáceis. Reescrevendo a equação, nós vamos chegar nessa expressão aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar que esse PMT é uma fração, em que o denominador é 1, e numa multiplicação de frações, o que é que eu faço? Multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. O resultado vai ser essa expressão aqui, que eu tenho PMT vezes x menos 1. E embaixo, 1 vezes x vezes i vai dar x vezes i. Agora, eu vou recorrer a uma propriedade da proporção, que me diz o seguinte: se em uma proporção uma das variáveis é desconhecida, eu consigo encontrar o valor dessa variável fazendo a multiplicação cruzada. Como assim? Se eu tivesse aqui 8 dividido por 4 é igual a 4 dividido por 2, vamos supor que eu não soubesse que esse número aqui era 8. Eu vou chamar ele de x. Então, eu quero saber qual o número que eu tenho que colocar no lugar de x para que essa igualdade se mantenha. Basta fazer a multiplicação cruzada. Vou fazer x vezes 2, que é 2x, e 4 vezes 4, que é 16. Isolando o x, eu vou ter 16 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 8. Então, esse 8 eu colocaria no lugar de x para que essa igualdade se mantivesse. Da mesma forma, eu vou fazer aqui. Eu vou considerar que aqui eu tenho uma fração onde o denominador é 1 e vou fazer a multiplicação cruzada. Ah, mas por que o denominador é 1? Porque todo número ele é divisível por 1. 8 é a mesma coisa que 8 dividido por 1. Isso não altera em nada a nossa expressão, tá certo, galera? Fazendo então agora a multiplicação cruzada. Eu vou obter a seguinte expressão. VP vezes x vezes i vai ficar VP vezes x vezes i. E do lado direito da igualdade, a gente vai ter, então, PMT vezes x menos 1 vezes 1, vai ficar, então, PMT vezes x menos 1. Agora, vamos manipular esses termos de forma que o x fique em um lado apenas da igualdade. Vou jogar tudo para o lado direito. Então, o PMT que está aqui multiplicando, eu vou jogar para o outro lado, ele vai passar dividindo, vai resultar nessa expressão aqui, VP vezes I dividido por PMT, né? Ele recebeu o PMT dividindo, já que ele estava lá do outro lado multiplicando. O X que estava aqui multiplicando o VP e a variável I, foi para o outro lado da igualdade, dividindo, já que ele estava multiplicando aqui. X menos 1 recebeu esse X dividindo. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir de volta o x pelo que ele vale. Esse x aqui é a mesma coisa que 1 mais i elevado a n.
então, nessa expressão aqui. O que a gente vai fazer? Observe esse numerador. Eu posso separar esses dois termos aqui, ó, e mantenho cada termo com o mesmo denominador. Eu chego, então, nessa expressão aqui. Se eu quisesse fazer a subtração dessas duas frações aqui, bastaria considerar que esse termo é o MMC, e ele seria, então, o denominador único da expressão. Eu conseguiria voltar para esse resultado. Mas eu não desejo isso. Eu desejo que fique mesmo dessa forma aqui. Porque observe que eu tenho esse termo no numerador igual ao termo do denominador. Porque uma coisa é dividida por ela mesma, daí eu substituo, então, esse termo por 1 e repito o restante dos termos. A subtração de 1 sobre 1 mais i elevado a n. Agora eu vou passar esse 1 para o lado esquerdo da equação. Ele está positivo aqui e vai passar para o lado esquerdo negativo. Observe que esse sinal de menos aqui, ele permanece à frente da nossa fração. E para eliminar esse sinal negativo, eu vou multiplicar ambos os lados por menos 1. Eu vou chegar, então, nessa expressão aqui. Menos essa fração mais 1. Por quê? Porque essa expressão estava positiva, ela vai ficar negativa, e esse 1 estava negativo, vai ficar positivo. E aqui do lado direito, essa expressão ficou positiva, porque antes ela estava negativa. Agora nós vamos passar 1 para frente do sinal negativo e inverter a fração no lado direito. Vamos explicar. Se eu tivesse o seguinte, menos 4 mais 8. Isso aqui é a mesma coisa que 8 menos 4, concorda? O que é que nós fizemos? Apenas trouxemos o 8 para a frente do menos 4. Mas o resultado da expressão vai ser o mesmo. Ambas têm 4 como resultado. Foi o que fizemos aqui. Trouxemos o 1 para a frente dessa expressão aqui, que era negativa. Na verdade, que é negativa. No lado direito, nós invertemos a fração. Como assim nós invertemos a fração? Lembre-se da propriedade de potenciação, em que, se eu tenho um número elevado a um determinado expoente b, isso vai ser igual a 1 sobre a elevado a menos b. Da mesma forma, se eu tenho a elevado a menos b, eu vou ter, então, 1 sobre a elevado a b. Então, nós temos esse caso aqui, em que o expoente é negativo. Eu vou ter 1 mais i elevado a menos n, que é igual a 1 sobre 1 mais i elevado a n. Quer dizer, se nós temos essa expressão, nós conseguimos, então, voltar para essa outra aqui no lado esquerdo. Foi exatamente o que fizemos com essa expressão. Nós chegamos, então, nessa daqui. Por que que nós fizemos isso? Porque vai ser mais simples agora para poder isolar essa variável n. Como? Nós vamos utilizar o recurso que nós vimos ainda nesse vídeo, na equação passada, em que recorremos ao logaritmo para utilizar aquela propriedade em que esse expoente vai cair aqui para frente do termo. Ou seja, nós vamos aplicar logaritmo tanto nesse termo do lado esquerdo quanto nesse termo no lado direito. Daí nós vamos obter o seguinte: menos n, que multiplica o logaritmo de 1 mais i, vai ser igual ao logaritmo desse termo aqui. Lembrando que nós fizemos isso para que o menos n pudesse ser isolado, já que agora ele está multiplicando esse termo aqui. O que eu vou fazer com esse termo? Eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade, dividindo, já que aqui ele está multiplicando. Então, olha para onde ele veio. Ele está dividindo toda essa outra expressão do lado direito. Só que eu não quero uma variável negativa. O que eu faço? Multiplico ambos os lados da equação por menos 1. Ao fazer isso, esse negativo do n vai sumir, mas vai surgir um negativo aqui na frente dessa expressão. Eu vou ficar, então, com esse resultado final. Lembrando, não se preocupe com esse sinal negativo aqui. O resultado
dentro desses colchetes, sempre vai ser um valor negativo. Quando eu obtiver o resultado de toda essa expressão, eu vou fazer o jogo de sinais com esse negativo que está aqui fora e o resultado vai findar positivo. Vamos agora aplicar essa equação em um exemplo. Vamos separar as informações. Substituindo esses valores na equação que acabamos de deduzir, nós vamos chegar no resultado de 24 meses. Então, basta substituir os valores aqui de cada variável na equação e fazer as operações correspondentes. Nós vamos chegar facilmente nesse resultado aqui. Lembre-se que nós vamos utilizar uma calculadora científica para poder fazer esses cálculos, ou até mesmo uma calculadora financeira. Mais à frente, em outros vídeos, eu farei todos esses cálculos utilizando o Excel. Mas para não perdermos mais tempo, vamos para a última equação de hoje. Agora nós vamos deduzir a equação para o período da série postecipada. Temos então essa equação principal e vamos isolar o período. Para isolar o período, vamos jogar todas as outras variáveis ali para o lado esquerdo. Começando pelo PMT, que está aqui multiplicando, vai passar para lá dividindo. Essa variável i, que está aqui dividindo, também vai passar para o outro lado, mas multiplicando, já que ela está aqui dividindo. Então, nós temos até agora o PMT, que veio dividindo, já que ele estava multiplicando. A taxa, variável i, estava do outro lado dividindo, veio multiplicando. E agora, esse 1 que está subtraindo, vai passar para o outro lado, somando. Agora eu vou considerar que essa variável i é uma fração que tem um denominador 1. Então, i dividido por 1 é i. Mas por que eu vou fazer isso? Porque se eu multiplicar VF vezes i e PMT vezes 1, ou seja, uma multiplicação de frações, eu chego nessa expressão aqui. E eu tenho o interesse de deixar o VF juntinho do i. Eu repito mais 1 e repito do lado direito da equação 1 mais i elevado a n. Agora, eu só vou trocar de lado as expressões. Logaritmo em ambos os lados da equação, com o intuito, novamente, de descer esse n aqui, nós vamos obter a seguinte expressão, n vezes o logaritmo de 1 mais i. Isso vai ser igual ao logaritmo dessa expressão. Basta pegar esse termo aqui que está multiplicando e jogar para o lado direito, dividindo. O resultado final vai ser essa equação. Vamos então aplicar essa equação em um exemplo. Vamos separar as variáveis do enunciado. Substituindo essas variáveis na equação, nós vamos obter o seguinte resultado. 120 meses, ou 10 anos. Lembrando mais uma vez que basta substituir cada variável pelo seu valor correspondente e realizar as operações em sequência. É isso, micada. Por hoje é só. Nós fizemos a dedução de 3 equações. Passamos um pouco mais rápido nas equações hoje, porque algumas técnicas a gente já tinha aprendido em deduções anteriores. Se você está vendo o conteúdo pela sequência, você vai estar familiarizado com essas técnicas. Se você não viu, vê lá a playlist que tem um passo a passo, uma sequência lógica, e a gente vai construindo esse conhecimento para que seja possível passar um pouquinho mais rápido aqui. Por fim, aquele velho aviso, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito. E se você ficou com alguma dúvida em alguma parte, pode deixar nos comentários que eu vou dar o meu melhor para tentar responder. É isso e até a próxima.